Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. O primeiro programa de 2016. E nós vamos começar hoje, esse primeiro programa do ano, estudando o Evangelho de João, no capítulo 10, continuando os estudos que nós iniciamos o ano passado, seguindo todo o livro, o Evangelho de João. E na véspera do ano novo, nós tivemos um estudo especial, um estudo sobre o final do ano, e agora nós voltamos novamente para o Evangelho de João. Para quem esteve acompanhando, no capítulo 9, nós estudamos o caso do cego que foi curado. O cego foi curado, só que era dia de sábado, e os religiosos ficaram furiosos com Jesus, né, por ele realizar aquela cura no dia de sábado, e por isso houve grande briga, grande contenda. Foram interrogar o cego, e o cego ele manteve a sua fé em Jesus, ele não negou o nome de Jesus, e por isso ele foi expulso da sinagoga, ele foi excomungado, né, e foi lançado fora ali da religião judaica. E Jesus, ele entra no capítulo 10 com isso em mente, né? Não podemos isolar o capítulo 10. Ele entra no capítulo 10 dizendo que esses que foram expulsos aí do judaísmo, da velha aliança, esses serão arrebanhados por Jesus e vão formar a igreja, né? A igreja, a nova religião, a nova aliança constituída pelos salvos em Jesus. Então, o capítulo 9 e 10, eles estão ligados, né? Você não pode pensar no capítulo 10 como um corte e outra sessão, mas é a continuação. E nós vimos que o capítulo 9 termina com Jesus conversando com o cego, né? E com os judeus. Nós vamos ler aqui para fazer sentido. Jesus pergunta para ele assim, ó, versículo 36 do capítulo 9, 35 a 41, para a gente poder lembrar. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, falando do cego que foi expulso da sinagoga, encontrando-lhe, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tem visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele lhe perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então aqui Jesus, ele fez com que o cego professasse a sua fé publicamente em Jesus, né? E o cego foi expulso do judaísmo, da sinagoga, né? Então Jesus agora, ele quer dizer que ele é o bom pastor, que esses rejeitados pelo judaísmo, todos esses também do mundo inteiro que decidem seguir a Jesus, entregar sua vida a Ele, que Ele vai formar aí um novo rebanho, né? Um novo rebanho. E Ele será o pastor deste rebanho. Então, agora com isso em mente, com esse pano de fundo da conversa entre Jesus e o cego que professa sua fé e Jesus que diz que vai ser o pastor que vai cuidar dele, e também aqueles religiosos, né, que falam, nós somos cegos,
Aí Jesus diz para eles, se vocês fossem cegos mesmo, se reconhecessem ser cegos, eu ia restaurar a sua visão. Mas como vocês dizem que veem, então a condenação para vocês aí é muito mais pesada e vocês continuam no seu pecado. E agora Jesus continua dando um conforto, um consolo ao cego que tinha sido expulso não só do judaísmo, mas da sua família e da sua cidade, né? Isso chama-se ostracismo. O ostracismo era banir a pessoa por 10 anos ou mais da sua cidade, do seu país, da sua família e tudo, naquela pessoa que confessasse a sua fé publicamente em Jesus, né? Os pais do cego, eles criam Jesus, mas eles não quiseram se meter, ficaram afastados para não cair na excomunhão, né? Mas o cego, ele preferiu professar a fé em Jesus. Agora sim, leitura dos versículos 1 a 6 do capítulo 10 de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus ele está falando dessa nova classe de pessoa, dessa nova categoria de adoradores de Deus que se formava ali, começou ali a se formar com o cego ali, pessoas expulsas, né, do sistema religioso judaico, né, e agora Jesus os reuniria e os apacentaria como suas ovelhas e os reuniria agora na nova ordem, na nova fase do que se chama o cristianismo, na nova aliança, né? Então ele fala que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus, ele é a própria porta do aprisco. Ele é a própria porta de entrada para o quê? Para a comunhão com Deus, para a salvação. O aprisco é a salvação, né? Então, ele é a porta que entra, né? E a reunião das ovelhas também é ele. É algo meio difícil e complicado, né? E ele também é o próprio pastor que arrebanha estas ovelhas. Ele é tudo, né? Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, né? E ele fala que para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelos nomes as próprias ovelhas e as conduz para fora. Para fora do quê? Para fora da velha aliança, do sistema judaizante, da lei, do peso da lei e da religiosidade, né? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, as ovelhas de Jesus, né, os cristãos, eles reconhecem a voz de Jesus e o seguem. Eles conhecem quem é o seu dono, conhecem quem é o seu salvador, né? E se outro estranho tentar apacentar as ovelhas de Jesus, elas fogem dele, porque não conhecem a voz, né? O verdadeiro cristão, ele conhece a voz do seu mestre. E a voz do seu mestre é o quê? É a palavra de Deus. Então, se ele for seguir um líder que segue de acordo com a palavra de Deus, né? Ele vai ouvir a voz de Jesus. Mas aquele que prega a mentira e a falsidade, ele vai espantar as verdadeiras ovelhas de Jesus. Então, aquelas ovelhas que seguem uma voz estranha, elas não fazem parte das ovelhas de Jesus. As de Jesus reconhecem a voz. Então, quando nós vemos aí templos aí enormes pregando grandes mentiras, grandes enganações, aquelas não são
as ovelhas de Jesus. Por quê? Porque elas não conhecem a voz do mestre, né? Elas estão sendo apacentadas por lobos e mesmo assim continuam no erro e no engano. Então, só que eles não compreendem, eles não entendem o que Jesus falava. Então Jesus ele vai explicar, versículos 7 a 18. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, muitos, hoje em dia, né, principalmente uma nova classe que se dizem cristãos aí, que está surgindo no nosso país, no mundo, né, que é a classe dos famosos, aí, o apelido deles é os desigrejados. Os desigrejados, eles tomam esse capítulo aqui, essa passagem, né, para apoiar que o bom pastor é só Jesus, né? É o único pastor, e que nós não devemos estar dentro da igreja, né? Dizendo aqui que Jesus está falando isso nessa passagem, mas Jesus não está falando isso nessa passagem, porque aqui, precisamente nesse dia, se você voltasse lá no tempo, não existia pastor, não existia igreja cristã, não existia igreja evangélica, não existia nada, né? Era o comecinho, né? Depois, lá no livro de Atos, que a igreja aí começa a se formar, a se tornar uma organização. Tinha os apóstolos, os pastores, os missionários, os evangelistas e tal. Mas até o presente momento, não. Então, que pastores são esses que Jesus fala aqui, se não são os pastores de hoje em dia? São os pastores que estão lá no livro de Jeremias, né, capítulo 23, versículos 1 a 4. São esses tipos de pastores que Jesus fala. Olha, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e dela não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e todas as terras para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundadas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, os pastores, os maus pastores, né, enganadores e ladrões, são os judeus, né? Esses mesmos fariseus, saduceus que estavam aqui debatendo com eles, né? E Jesus fala que o ladrão que, no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele vai pastorear por maior que seja o sofrimento, né? E ele suportou o maior sofrimento
todo o castigo e a morte na cruz. Mas o mercenário, como diz no versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Esses pastores falsos que nós vemos aí nos dias de hoje, né, na televisão principalmente, né, os telepastores aí, eles apacentam o rebanho enquanto as ovelhas estão gordinhas, né, que eles podem aproveitar da sua gordura, enquanto há bastante lã nas ovelhas para eles se fartarem, né? Esses mercenários, né? Mercenários, né, no tempo de Jesus, eram pessoas que lutavam, que guerreavam para outro país, né? Eles guerreavam a outro país recebendo um salário. Já aquele que guerreia pelo seu próprio país, ele não precisa de salário, ele quer defender a sua terra. Mas o mercenário, ele luta a troco de um salário. Então, esses pastores mercenários que trabalham somente por uma recompensa salarial, no dia da dificuldade, no dia do sofrimento, eles vão fugir, eles não vão entregar a própria vida. Jesus, no momento de maior dificuldade, maior pânico, ele permaneceu e entregou a própria vida pelas ovelhas, pela sua igreja, né? Entregou a própria vida pela sua igreja. Já os mercenários fogem, eles correm e desaparecem, né? Então, esses pastores aí que estão aí hoje mamando, né, nas ofertas, nos dízimos aí das pessoas, vai chegar o dia deles ainda. O dia da aflição vai chegar com essa crise econômica que nós temos aí hoje no Brasil. Não vai demorar para secar aí as torneirinhas dos dízimos e também no fim dos tempos, com a chegada do anticristo, não vai demorar para eles se verem em aperto e daí vocês vão ver eles fugindo. Mas não podemos generalizar. Há verdadeiros pastores que ainda pregam o evangelho e que se preocupam com o rebanho de Deus. E aqui também, essa passagem ela nos dá aí um ensinamento muito importante de aprisco. O que é o aprisco? Seria o cercado onde as ovelhas ficam, né? Versículo 16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então essa ideia de aprisco cercado e também a ideia de pastoreio é uma ideia de ovelhas reunidas. Não existe um pastor que tenha ovelhas perdidas. Esse não é pastor então, né? O verdadeiro pastor, ele mantém as ovelhas unidas, ele caminha com as ovelhas e o seu rebanho fica unido. Quem dispersa, né, como nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 23, quem dispersa não é pastor, ele é mercenário, ele é enganador, né? Olha lá, Jeremias 23:1, ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Então essa nova ideia de igreja universal, dos desigrejados, que aquele que crê em Jesus é a igreja, nós somos a igreja, não precisamos de templo, essa ideia de cristianismo disperso está contra os princípios bíblicos. Eles se dizem tanto estudar a Bíblia e estar dentro da palavra de Deus, mas eles estão errados, porque a ideia de Cristo é juntos, um rebanho junto. E Jesus no 16 ele fala: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, né? Que ovelhas são essas? Jesus estava falando: olha, eu não vou salvar apenas os judeus, os israelenses, os israelitas, não apenas esses, mas todos os gentios, todo do mundo inteiro, quem crê em mim, eu vou recolher no meu aprisco, né? E elas estarão unidas e sendo guiadas. E elas serão guiadas por pastores, né? Homens mesmo, que Deus mesmo vai levantar, esses verdadeiros pastores. É claro que 99% está corrompido, mas existem ainda, né? Jeremias 23, versículo 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão. Então essa ideia de cristianismo espalhado, disperso, não é bíblica. Não é da vontade de Deus, nem da vontade de Jesus. A vontade de Jesus são as ovelhas
reunidas. E Jesus, como sendo o bom pastor, né, ele entregou a vida. E na hora que precisar entregar a vida, nós vamos saber quem são os verdadeiros pastores e quem são os mercenários. E Jesus entregou a vida, né? Alguns dizem, coitadinho, né? Entregou porque não teve poder ou fracassou, né, como diz o Papa aí, ou entregou porque não teve poder, né? Mas no versículo 17 e 18, Jesus ele revela a sua missão. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus ele entrega a vida por nós, espontaneamente, de livre e espontânea vontade, e ele torna a reassumir esta vida, né, por amor do seu rebanho e das suas ovelhas, né? Então, versículos 19 a 21. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Porque o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, tá aí o grande dilema. Quando você encontra Jesus e a sua doutrina e a sua verdade, né? As pessoas se deparam com o evangelho, só existe duas saídas. Ou negar o nome de Cristo, virar as costas para ele, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E sempre, desde o começo do evangelho de João, nós vimos isso. Sempre quando a verdade é exposta, as pessoas ou elas aceitam ou elas rejeitam. O argumento dos judeus era que ele tinha demônio, que estava louco, né? Endemoniado. E o argumento dos crentes era, pode porventura o demônio abrir os olhos ao cego? Pode alguém fazer um grande milagre como esse de curar o cego, se ele não estiver com Deus, se não for vindo da parte de Deus, né? Então eles ficam sem reação. Versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus passeando lá no templo, né, nos arredores do templo, os judeus chegam nele e falam, olha, até quando você não vai nos deixar nesse suspense, né? Uma melhor tradução seria até quando você vai continuar nos tirando a vida, ou seja, até quando você vai nos deixar nesse drama, nessa dúvida, nós estamos enlouquecendo, você é o Cristo ou não é, né? Eles viam no comportamento, nas palavras de Jesus, no seu proceder e nos milagres que ele realizava, que ele era um homem de Deus. Mas o problema era que ele não respeitava os sábados e não reverenciava os anciãos. Mas o que é isso, né? Até quando você vai nos deixar nesse suspense, né? E Jesus, ele dá a resposta seca a eles, né? Mais verdadeira. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vocês não são das minhas ovelhas. Vocês estão mais preocupados com o sistema religioso judaico, com as tradições e as festas e as coisas, do que me servir e ouvir a minha voz. É por isso que vocês não me conhecem. Mas ele diz que para as ovelhas que ouvem a Jesus, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele garante a salvação e a vida eterna. Ele é a porta que conduz ao aprisco da salvação, da vida eterna, e ele mesmo é o aprisco, os salvos estão guardados nele, e ele garante a salvação daqueles que creem em Jesus. E eles estavam celebrando a festa da dedicação, né? A festa da dedicação ou a festa das luzes, né? Podia ser traduzida assim,
comemorava a purificação do templo em 164 a.C. pelos Macabeus, né? Se você quiser saber mais sobre isso, você vai ter que pegar uma Bíblia católica e ler os dois livros, 1ª e 2ª Macabeus, onde eles purificaram o templo. E depois que a contaminação foi dada por Etíoco Epifânio, está em 1ª Macabeus 4, 36 a 39, né? E eles começaram a comemorar essa festa, que é comemorada até os dias de hoje, né? E aconteceu isso durante a festa. Versículos 31 a 40, depois que Jesus se revela ser o aprisco, dizem que ele diz que os religiosos não são das suas ovelhas, né? Esse povo ignorante, e que ele garante a vida eterna. E o melhor, ele disse, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele se diz ser da mesma natureza e poder de Deus o Pai, do Deus que os fariseus, saduceus, os judeus adoravam, né? E isso com certeza vai gerar uma grande revolta. Versículos 31 a 39. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tudo homens, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, porque para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele livrou de suas mãos, né? Então, eles, depois que Jesus diz que ele e o Pai são um, né, em virtude, em poder, em divindade, então eles ficam furiosos e querem apedrejar, né? E dizem que são motivados, né, por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então, eles dizem que a intenção de apedrejá-lo é a blasfêmia dele dizer que é Deus. Mas Jesus se defende de uma forma fantástica. Olha, vocês não viram os milagres, as obras que eu faço, os grandes milagres que eu realizo, né? Se eu não fosse Deus, né, eu não poderia fazer tais coisas, né? E ele cita ali Salmos 82:6, onde é dito que sois deuses, né? Salmos 82:6, é bom ir lá conferir, né? Salmos 82:6. E eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, se aqueles que são servos de Deus, né, são deuses, né, como um todo, inclusive os salmos, né? Então, se eles são deuses, como ele não podia dizer isso, né? São deuses, é claro que não divinamente falando, mas participantes do reino de Deus, né? Então, eles procuravam aí matá-lo, tirar a vida dele. Eles procuram uma falha em Jesus, uma blasfêmia, mas ignoram os grandes milagres que Jesus realizava. E por isso eles tentaram mais uma vez apedrejar. Esse é o último encontro, né, direto, ali pelo menos no templo de Jesus com os religiosos, é o último, e agora Jesus ele parte para distante de Jerusalém e só vai voltar agora na próxima Páscoa para ser crucificado. Versículos 40 a 42. Novamente se retirou para Jerusalém, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João a batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos creram nele.
Então Jesus se retira para longe, né, distante, um lugar bem distante, e ali muitos creram nele e muitos o adoraram. Então, pela descrença e pela maldade dos judeus, Jesus parte para longe. Mas fica aí esse recado, né? As ovelhas de Jesus, elas conhecem a voz de Jesus e elas estão reunidas, né? É a nova comunidade. E nós estamos reunidos em igreja para adorar o Senhor Jesus, mas nós conhecemos a sua voz porque estudamos a sua palavra. Obrigado por acompanhar e semana que vem nós vamos falar do caso de Lázaro. Até mais!